Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre a intensificação das ações ucranianas com drones contra os russos. De acordo com informações divulgadas pelas próprias autoridades russas, drones atingiram duas casas na região de Tambov, ferindo pelo menos 3 pessoas. Lá em Kotovsk, uma cidade que fica a uns 480 quilômetros a sudeste de Moscou, os drones quebraram janelas e causaram cortes nos moradores. O chefe regional, Evgeny Pervichov, disse que os danos foram pequenos, ninguém precisou ser evacuado e quem quis foi acomodado em abrigos temporários. Mas não foi só isso não, gente. O Ministério da Defesa russo disse que durante a noite 85 drones ucranianos foram interceptados em várias regiões, incluindo 31 sobre o Mar Negro e 14 no Mar de Azov. Além disso, alguns aeroportos russos, como os de Kazan e Nizhnekamsk, chegaram a suspender temporariamente voos por questões de segurança. Agora, gente, do outro lado do conflito, os ucranianos também não tiveram uma noite tranquila. Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 74 drones contra o território ucraniano na mesma noite. Desse total, 47 foram derrubados, enquanto 27 desapareceram nos radares antes de atingirem seus alvos. Tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena a gente comentar. Como podemos ver, as duas partes têm usado drones não só como armas de ataque, mas também como ferramenta de propaganda. Vídeos de ataques de drones são divulgados para desmoralizar o inimigo e, ao mesmo tempo, acabam fortalecendo o apoio interno. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar novamente sobre a alegada participação de soldados norte-coreanos na guerra ao lado da Rússia. Hoje, sábado, Zelensky falou que a Ucrânia capturou 2 soldados norte-coreanos na região de Kursk, na Rússia. De acordo com Zelensky, os soldados foram levados para Kiev e estão sob a custódia do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU. Ele também garantiu que, como todos os prisioneiros de guerra, os 2 norte-coreanos estão recebendo a assistência médica necessária. Em uma postagem no X, ele disse que os jornalistas vão ter acesso para falar com eles. Bom, há muito tempo, gente, Kiev afirma que as tropas norte-coreanas estão lutando na região de Kursk. Ainda segundo as autoridades ucranianas, Pyongyang estaria fornecendo grandes quantidades de projéteis de artilharia à Rússia. Enquanto isso, Moscou não confirmou nem negou a presença de tropas norte-coreanas na área e nem houve reação oficial imediata de Pyongyang. Na verdade, até agora, gente, esses soldados têm sido igual caviar para boa parte das pessoas. Nunca viu, não comeu, só ouve falar. Kiev já havia relatado a captura de soldados norte-coreanos em combate antes. Mas esses soldados estariam gravemente feridos e acabaram não resistindo. Dessa vez, a captura foi realizada por forças especiais da Ucrânia em uma operação conjunta com paraquedistas, como explicou Zelensky em um discurso em vídeo. Uma gravação foi feita por um drone das forças especiais mostrando 5 homens em roupas de camuflagem na floresta, mas os detalhes são difíceis de distinguir. O SBU divulgou um vídeo que parece mostrar os 2 prisioneiros. Um deles tinha um maxilar enfaixado por causa de um ferimento, enquanto o outro bebia por um canudo. Um médico que teve a identidade preservada relatou que um dos soldados apresentava um ferimento facial que seria tratado por um dentista, enquanto o outro tinha uma fratura na perna. Outro detalhe importante é que os prisioneiros não falam ucraniano, nem russo, nem inglês. Então, os interrogatórios estão sendo realizados em coreano com a ajuda da Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul. Bom, o SBU afirmou que um dos soldados foi capturado com um documento militar russo em nome de outra pessoa registrada na Rússia, enquanto o outro estava sem documentos. Os 2 teriam nascido em 1999 e 2005 e servem nas Forças Armadas norte-coreanas desde 2016 e 2021, respectivamente. Em outras palavras, o que nasceu em 1999 serve desde 2016 e o que nasceu em 2005 serve desde 2021. Segundo as autoridades ucranianas, os prisioneiros estão sendo mantidos em condições compatíveis com o direito internacional. Além disso, está sendo conduzida uma investigação criminal para determinar se os soldados violaram as leis ucranianas contra planejar ou conduzir uma guerra. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar sobre a guerra civil no Sudão. Parece que o exército sudanês conseguiu uma importante vitória, retomando Wad Madani, que é uma cidade estratégica que estava nas mãos das forças rebeldes do RSF. Essa cidade é importante porque é a capital da província de Gezira e, segundo as autoridades, ela foi recapturada mais de um ano depois de cair sob controle dos rebeldes. Só para contextualizar, gente, o conflito no Sudão começou lá em abril de 2023. Foi quando as tensões entre os líderes das Forças Armadas e do RSF explodiram em combates abertos na capital Khartoum e em outras cidades. Desde então, é uma tragédia atrás da outra.
Mais de 28 mil pessoas morreram, milhões tiveram que abandonar suas casas e a fome está tão grave que algumas famílias, gente, chegaram ao ponto de comer grama para sobreviver. Além disso, a gente tem relatos de atrocidade de todo tipo. Segundo as Nações Unidas e grupos de direitos humanos, tem casos de assassinatos e estupros motivados por questões étnicas acontecendo por todo lado. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, está investigando crimes de guerra e contra a humanidade. Recentemente, os Estados Unidos foram mais longe e acusaram o RSF de pontinho, colocando sanções no líder deles, Mohamed Hamdan Dagalo, e em empresas ligadas ao grupo nos Emirados Árabes, inclusive uma que parece lidar com ouro contrabandeado do Sudão. Agora, falando da retomada de Wad Madani, o exército sudanês disse que entrou na cidade hoje cedo e está limpando os últimos remanescentes rebeldes. Eles até soltaram um comunicado celebrando o que chamaram de recuperação da dignidade, segurança e estabilidade. O porta-voz do governo, Khalid Al-Aizeh, também confirmou que a cidade foi liberada. Para vocês se situarem, Wad Madani fica a uns 100 quilômetros ao sudeste de Khartoum. E os vídeos que estão circulando mostram soldados comemorando com os moradores no centro da cidade. Num deles dá para ver as pessoas nas ruas gritando Allahu Akbar, que quer dizer Deus é grande, e celebrando essa tal libertação. Desde que o RSF tomou a cidade em dezembro de 2023, dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a fugir. Só que, nos últimos meses, os rebeldes têm sofrido várias derrotas no campo de batalha. E isso está dando vantagem para as Forças Armadas, que já retomaram várias áreas importantes, como partes de Khartoum, Omdurman e províncias do leste e do centro. Para vocês terem uma ideia do tamanho da crise, o Sudão está enfrentando a maior crise de deslocamento do mundo, segundo as Nações Unidas. São mais de 14 milhões de pessoas, ou 30% da população, que foram forçadas a deixar suas casas. E disso, 3,2 milhões cruzaram as fronteiras para países vizinhos, como o Chad, Egito e Sudão do Sul. Ainda tem, é claro, a questão da fome, que é assustadora, né? Segundo o projeto IPC, que monitora a segurança alimentar, pelo menos 5 áreas já estão vivendo fome extrema, incluindo 3 campos de deslocamento na região de Darfur. Outras 5 áreas podem enfrentar a mesma situação nos próximos 6 meses e muitas mais estão em risco. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, voltamos a falar do conflito em Gaza. O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, está liderando esforços para tentar um cessar-fogo em Gaza e garantir a liberação de reféns. Ele se encontrou com o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, na sexta-feira, e nesse sábado deve se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os mediadores, Egito, Catar e Estados Unidos, estão se esforçando para avançar nas negociações entre Israel e o Hamas. Um oficial israelense até disse que houve algum progresso e o objetivo é chegar a um acordo antes de Trump tomar posse no dia 20 de janeiro. Enquanto essas negociações acontecem, a violência em Gaza continua. Hoje, sábado, um ataque aéreo israelense atingiu uma escola em Jabalia, no norte de Gaza, onde famílias deslocadas estavam abrigadas. O Serviço de Emergência Palestino informou que 8 pessoas morreram, incluindo 2 mulheres e 2 crianças. Já o exército israelense disse que o ataque foi direcionado a militantes do Hamas que estavam operando na escola e que medidas foram tomadas para reduzir os riscos civis. Mais tarde, outros 2 ataques aéreos mataram 5 pessoas e feriram várias outras. Uma das explosões atingiu uma casa no bairro Darai, na cidade de Gaza, matando 3 pessoas. Novamente, o exército israelense afirmou que atingiu um militante do Hamas naquela área naquele horário aproximado. Só resta torcer, gente, para que os estadistas e líderes envolvidos nesses conflitos possam retomar as suas humanidades e substituírem a desinteligência de nossos remotos antepassados pela diplomacia e pela solução pacífica das controvérsias, que é o que nos caracteriza como humanos modernos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.